Estamos de volta com o Melhor e Mais Justo, especial. Até que ponto o Poder Judiciário tem conseguido se isentar da política partidária e institucional? O que acontece quando magistrados são acionados como peças da disputa entre posições partidárias? As respostas vieram em uma verdadeira aula sobre a necessidade de mantermos o Estado de Direito, em um Melhor e Mais Justo sobre a Operação Lava Jato. Desde o início da operação, grande parte das informações e denúncias levantadas veio à tona através da delação premiada, um benefício legal concedido a um criminoso delator que aceite colaborar na investigação com novos dados ou provas e tem, em troca, algumas vantagens e benefícios. Como vocês avaliam o uso desse instrumento de forma geral e especificamente na Lava Jato? Paulo Sérgio. Eu devo dizer que eu sou um admirador do que já foi, porque, como decano, eu sou um sobrevivente. Eu sou um pedaço daquilo que já não devia existir, mas existe, teimosamente. De maneira que a minha recordação é histórica, mas histórica lá de trás, dos tempos da Veneza, da Firenze, da Boca da Verdade, e tempo em que qualquer pessoa do povo podia enfiar uma denúncia anônima na boca da verdade. E os doges, lá dentro, os conselheiros, recolhiam a denúncia e, em função daquilo, torturavam, se viciavam e obtinham a verdade aos pedaços ou a verdade inteira. Arthur, o Paulo Sérgio já entra botando uma polêmica na roda, né? Está dizendo que a delação premiada, está sugerindo que a delação premiada pode significar, em alguns casos, coação e mesmo algum tipo de tortura psicológica da justiça em relação a esses réus. Como você vê a delação premiada? A delação premiada é um instituto que nasce desta complicação de uma pessoa que está se vendo constrangida pela possibilidade de um processo e ela tem a possibilidade de se livrar desse processo ou ver se sua situação melhorada se ele disser qualquer coisa. Veja, a história mostra que nesse tipo de situação as pessoas falam qualquer coisa. E aí no que me diz respeito mais diretamente, como objeto de estudo, eu não sou um criminalista, eu estudo direito administrativo, então a minha preocupação é, muito bem, da Lava Jato, o que nós vamos ter de vantagem para a população? Que isso deixa de saldo. Eu até agora não consigo ver o saldo da Lava Jato. Porque as pessoas comemoram as prisões como se prisões fossem passíveis de serem comemoradas. A prisão é ruim. Ah, mas a justiça está sendo feita. A justiça não está sendo feita. Porque no nosso sistema a justiça é feita depois que as provas são submetidas ao calor do contraditório. O Dr. Paulo navega de braçada. Não existe justiça na prisão preventiva. Tem uma... E aí agora eu vou tomar a liberdade de fazer uma provocação para o Dr. Paulo. Tem uma passagem que está me deixando absolutamente inquieto, que é a circunstância do magistrado responsável pela condução do processo deixar a pessoa presa até a prolação da sentença e, na prolação da sentença, decreta a liberdade. Se a pessoa precisava estar presa, Dr. Paulo, se eu errar, o senhor me corrija, por favor, que eu sou seu aluno eterno. A pessoa pode ser presa preventivamente por 3 razões. Garantia da ordem pública, para garantir a instrução do processo e para assegurar a aplicação da lei penal. Ora, o que é que a sentença pode mudar nestas circunstâncias que seja capaz de alterar o juízo quanto à necessidade de uma prisão? Em 1º de abril de 1964, vocês não haviam nascido. Ia faltar muito tempo a vocês. Eu tinha nascido, há pouco tempo, mas eu tinha nascido. Pois é, mas vocês, se quando nascendo, eram um neném de colo. Isso, exatamente. Eu já era grande. E participei ativamente do golpe de Estado de 1964, em 1º de abril. Eu e alguns que eram jovens como eu, e Visgandra,
O velho professor Ives Gandra era mocinho à época, tinha cabelo, era bonito o Ives. Na mocidade ainda é um senhor respeitabilíssimo. Participamos daquela coisa e participamos ao lado da soldadesca, eu devo confessar isso. Nós só mudamos de lado quando começaram a torturar a gente, porque aí os advogados não podiam admitir tal circunstância e nós começamos a defender comunista, socialista, universitário, bandido, ladrão, pouco importa, era a nossa função à época e continua sendo hoje. Mas, dentro desse contexto, eu sou um testemunho daquilo que já foi. E que foi sombrio, né, Paulo Sérgio? Digo, foi uma coisa horrível, terrível. E que foi nefasto para a sociedade brasileira. Aquilo começou da mesma forma que está hoje. E você dirá, bem, mas Paulo Sérgio, naquele tempo eram os milicos. Hoje é a democracia. Não. Naquele tempo o povo, como hoje, estava ao lado da moralização do país, contra João Goulart, os sindicatos, etc. Bem, mas os militares eram agentes do poder autoritário, hoje não. Não. Naquele tempo, os militares eram agentes da força. Hoje, nós temos nos juízes, inclusive no eminente magistrado Sérgio Moro, um agente da força. A força voltada para o bem. Porque nós temos a antítese, do outro lado, o mal. O homem nasceu com o mal e o bem dentro do corpo. A humanidade vai até a sua destruição, convolando as duas alternativas. O bom e o mal. O milico era bom. O juiz Moro é bom. A força exercitada para o bem lá atrás, sim. A força exercitada para o bem agora, sim. O que muda na situação? Talvez a cor da vestimenta. Hoje é toga. antes era farda. Era farda. É muito comum a gente ouvir, eventualmente, membros do Ministério Público dizendo estes ataques, estas ponderações em relação à Lava Jato são ataques à instituição do Poder Judiciário e do Ministério Público. Eu quero deixar absolutamente claro que não. Ao contrário. Quando a gente assegura que os membros dessas instituições precisam se resguardar no exercício dessas funções, o que nós estamos fazendo é exatamente assegurar a proteção das instituições. Então, o Supremo Tribunal Federal, vou sair da Lava Jato, para não dizer que estamos aqui contaminados, né? O Supremo Tribunal Federal, várias vezes, por seus membros, acaba se manifestando antes a respeito de questões que podem lhe ser submetidas. Isto é deletério para o exercício da função jurisdicional. O juiz precisa ser uma pessoa preservada. As opiniões do magistrado vêm nos autos, vêm nos livros que ele escreve. Muito pelo contrário, a gente quer juízes cultos, cada vez mais cultos. Agora, a questão não pode ser colocada... A necessidade absoluta de uma discrição, né? Veja, o juiz não pode perder esse afastamento, esse apartamento. Eu digo a vocês que juiz, para mim, é como meu pai. Desde menino, quando eu via um juiz, ele é um magistrado, eu pensava no meu pai. Aliás, psicanaliticamente, o juiz é o pai. Então, quando a gente vê a popularização do magistrado, eu tenho uma revolta muito grande, porque o meu pai não pode ser exposto à visitação pública. O que acontece é que, em função dessa transparência, o ministro Marco Aurélio, que é o meu ídolo, uma criatura em que, até o momento, eu confio bastante nele, o ministro Marco Aurélio passa a ser o Marco Aurélio. Daqui a pouco, o Marco Aurélio há de virar o Marquito. O ministro Barroso, outro dia estava disputando com alguém, debatendo com alguém, disse, não, porque o Barrosinho... Não, o ministro
Barroso, nós o chamamos de Barroso, Barrosinho, o Toffoli. Não, não é o Toffoli. É o ministro da mais alta corte do país exposto à visitação pública. Um dos últimos consensos que eu lembro de ver por parte dos estudiosos de direito foi quando se debateu o poder de investigação do Ministério Público. Todas as pessoas, do Ives Gandra ao Celso Antônio Bandeira de Mello, estou falando de um range político no universo do direito que, assim, eu fui de alfa a ômega. Todo mundo dizia, não pode. Não pode. Por que não pode? Não pode porque o Ministério Público deve controlar a investigação. Se ele controla, ele não pode participar. Quem participa não controla, quem controla não participa. O que é que nós vemos na Lava Jato? Nós vemos o juiz participando da operação. Então, eu suprimo 2 etapas de controle de um eventual erro, porque eu não parto. A gente aprende que a boa-fé a gente presume e a má-fé a gente prova. Não é isso? Então, eu não vou aqui cometer o mesmo procedimento que está acontecendo e que eu estou aqui criticando. Agora, a questão é, quando eu faço a supressão dessas instâncias de controle, a consequência pode ser extremamente grave. Isso é uma coisa. Outra coisa, quando eu deixo, em função de uma verdade sabida, em função de um clamor popular, de observar direitos e garantias fundamentais, eu corro o risco de amanhã, no atropelamento do Dr. Paulo, estas mesmas garantias estarem suprimidas, porque eu vi, porque eu sei. Para que eu vou gastar dinheiro do Estado instruindo um processo se eu já sei, tem sangue no carro dele? Terceira coisa, quando a gente perde a preocupação com a qualificação desse processo, e aí me parece que vai ao ponto mais grave, a gente perde o cuidado com o detalhe. Porque essa investigação, que ela é toda controlada, ela leva tempo. Não é de hoje para amanhã, processo penal de crime dessa natureza se resolvendo em 1 ano, isso é um recorde, isso não é o normal. E aqui note, não vá a crítica, porque a justiça que tarda já falhou. Então, que a justiça seja rápida. Agora, tem que ser rápida sempre. Quem investiga não pode julgar. Isso faz parte da doutrina e das considerações da jurisprudência. Isso desde o século XVIII, né? O juiz Moro investiga. Não pode julgar. O Ministério Público investiga. Não pode intermediar uma delação e propor a premiação do delator. Quanto a essa questão correspondente à vontade do povo, é outra peculiaridade extremamente sofisticada. Qual é a vontade do povo? Dizem, a voz do povo é a voz de Deus. Deus não tem nada com isso. Deus está preocupado com o etéreo, com as milhares e milhares de terras que deve haver por aí, que deve estar dando muito mais trabalho para o maioral barbudo lá em cima. Deus não tem nada a ver com isso. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do inconsciente coletivo que se volta a alguma coisa, boa ou má. Para nós, para mim, sou estranho, por exemplo, a gente ter publicamente alguns pesos e algumas medidas. Então, a gente tem uma série de prisões temporárias, prisões preventivas, e por conta de que, entre outras razões, os acusados poderiam influenciar na sequência do processo, enfim, coagir testemunhas, cometer outros ilícitos ligados ao processo para tentar se safar. Uma das advogadas, inclusive aquela que conseguiu várias delações premiadas, de nome Cata Preta, né, largou os casos, largou a advocacia, pelo menos por enquanto, e anunciou que estava viajando de férias para os Estados Unidos, porque estava sob ameaça da CPI, da Petrobras, nomeadamente por conta das acusações que vieram à tona nas delações premiadas de clientes dela ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
se as razões da interferência, da pressão, né, justificaram para outros presos preventivos ou provisórios, por que, em relação ao presidente da Câmara, nada? Tem aí nessa tua indagação escondida uma coisa que me parece extremamente importante. E isso a gente tem que cuidar porque é uma garantia importantíssima para todos nós que assim, que significa fazer isso com uma advogada? E as pessoas tendem a dizer que nós somos corporativistas, né? Então eu vou aqui explicar da maneira mais didática que eu consigo. O advogado é aquele sujeito que vai estar com você até os 48 do segundo tempo. E ele vai precisar saber de você tudo o que você sabe. O que significa convocar um advogado para uma CPI? Tudo. O que eles querem? Que ela conte tudo que o cliente lhes contou. Estamos vivendo numa tentativa de implantar o Estado do Todo-Poderoso. Esse totalitarismo, esse maniqueísmo que estão embutidos nessa postura, eles são muito complicados. E aqui, independentemente de defender ou de partidarizar a discussão, tem uma questão que é muito importante. Quando a gente vê na Paulista as pessoas saudando agentes envolvidos com a tortura, isso aconteceu? O tal do vovô Metralha na Paulista, a gente está falando de pessoas que estão descomprometidas com valores constitucionais da mais elevada importância. Então, eu não quero aqui salvar a pele do Zé Dirceu. Eu não quero aqui salvar a pele de A ou B. Que se tiverem relação com a corrupção devem ser punidos nos termos da lei, tá certo? Simples assim. A grande questão é, e isso eu acho que é uma lição importante, a evolução da democracia está francamente associada ao modo de investigação das pessoas. E o que eu quero com essa investigação? Então, o país é tão mais democrático quanto mais garantista é a investigação. E a gente consegue avanços cada vez maiores com quanto mais minuciosa é essa investigação. E, do contrário, mais frágil a democracia. Quanto menos garantia de direito, Exatamente. mais fragilidade a nossa democracia. Eu vou fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já já. No próximo bloco, uma ação que pode restringir a influência do poder econômico nas eleições e na política. A proibição de doações de pessoas jurídicas para o financiamento das campanhas. Não saia daí.